falar aqui um pouco sobre o conjunto dos números naturais, tá certo? Olha só, então eu represento o conjunto dos números naturais por esse símbolo, tá legal? E o conjunto dos números naturais, ele vai iniciar a partir do zero. Então, a partir do zero, acrescentando uma unidade, eu vou ter o conjunto, tá certo? Então vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá legal? Então, o conjunto dos números naturais possui infinitos elementos, tá legal? Falando sobre os números naturais, também podemos falar sobre as operações com os números naturais, tá legal? Que vai ser a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá legal? Então, para cada operação, eu coloquei aqui no quadro uma questão, tá certo? Olha só, na adição temos o seguinte, lembrando que essas questões que eu coloquei aqui são questões que estão no livro de vocês, tá legal? Olha só, na adição é o seguinte, primeiro problema, no sítio do avô de Eduardo tem 28 galinhas, 15 patos e 8 porcos, certo? A pergunta é o seguinte, qual é a quantidade de animais que possui o sítio do avô de Eduardo, tá legal? Então, para você saber a quantidade de animais que tem no sítio, é só você somar a quantidade de animais, entendeu? Eu vou pegar a quantidade de galinhas, vou somar com a quantidade de patos e, por último, vou somar também por a quantidade de porcos, tá legal? Olha só, primeiro eu vou somar 28 com 15, vai ficar 28 mais 15, tá certo? Vou somar então o 8 com 5, que vai dar 13. Vai o 1 e fica o 3, certo? Agora eu vou somar o 2 com 1. 2 mais 1, 3. Mais 1 daqui, 4. Então, até agora, são 43 animais. Eu somei a quantidade de galinhas com a quantidade de patos. Agora eu vou somar o 43 com a quantidade de porcos, que é 8. Olha só, vai ficar então 43 mais 8. Tá certo? Vou somar então 3 com 8. Vai dar 11. Vai o 1 e fica o 1. Tá certo? E para finalizar, eu vou somar o 4 com esse 1. Vai ficar então 51. Então, a quantidade total de animais que possui o sítio do avô de Eduardo é de 51 animais. Tá legal? Olha só o seguinte, na adição, os números que eu utilizo para poder somar, para fazer a união dessas quantidades, eu chamo de parcelas. Então, 28 é uma parcela, 15 é uma parcela e 8 é a parcela. Aqui no final vai ser a soma. Na subtração, eu trouxe aqui um problema, tá? Do livro de vocês. Olha só. O saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcado e a quantidade de gols sofrido por um time. Tá certo? Ao longo de um campeonato, um time fez 78 gols e sofreu 27 gols. Tá certo? A pergunta é o seguinte, qual foi, aqui é um L, qual foi o saldo de gol desse time depois que finalizou o campeonato, tá certo? Então é o seguinte, na questão diz como é que eu consigo obter esse valor. Então, o saldo de gol eu vou obter a partir da diferença entre a quantidade de gols feita pelo time pela a quantidade de gol sofrido, tá certo? O time fez 78 gols e sofreu 27 gols. Então, para eu poder encontrar esse saldo, é só subtrair esses valores, tá legal? Olha só, temos aqui então 78 menos 27, ó. Tá certo? Vamos lá, eu vou subtrair o 8 com 7. 8 menos 7, 1. Agora vai ser o 7 com 2. 7 menos 2, 5. Ou seja, após ter todos os jogos,
O saldo de gol de um determinado time em um campeonato de futebol vai ser de 51 pontos, tá? Esse é o saldo. Então, na subtração, o 78 vai ser o minuendo e o 27 vai ser o subtraindo. Já o 51 vai ser a diferença, tá certo? Agora aqui, ó. Na multiplicação, eu também trouxe um outro exemplo, tá? Uma outra questão do livro de vocês. Olha só, multiplicação. Um hotel tem 34 quartos. Cada quarto tem 3 camas. E cada cama tem 2 lençóis. Dessa forma, quantos lençóis são usados para cada troca de roupa? Tá certo? Uma pergunta. Ele quer saber a quantidade de lençóis que vai ser necessário para poder fazer a troca desse hotel. Certo? O que acontece? Para eu poder saber a quantidade de lençóis, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou pegar a quantidade de quartos, que é 34, e vou multiplicar por 3. Vou multiplicar o 34 por 3 porque eu vou ter o número total de camas, tá certo? Olha, ó, então vai ser 34 vezes 3, ó, tá certo? Quantidade de quartos, quantidade de cama em cada quarto. Vamos lá, multiplicação. 4 vezes 3 é 12, então vai o 1 e fica o 2, tá certo? Agora vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, já que o hotel tem 34 quartos, o número total de camas vai ser 102. Então, para eu poder saber a quantidade de lençóis, o que eu vou fazer? Vou pegar os 102 e multiplicar por 2, tá certo? Vai ser por 2 porque cada cama tem 2 lençóis. Então, vai ser 102 vezes 2. Vamos lá. Vamos multiplicar agora o 2 com 2, que vai dar 4. Vamos multiplicar agora, então, o 0 com 2, que dá 0. E 1 com 2, que dá 2. Ou seja, o número total de lençóis em que vai ser necessário fazer a troca nesse hotel vai ser de 204 lençóis, tá certo? Perceba o seguinte, na multiplicação, os números que eu utilizo para poder multiplicar, nós chamamos de fatores, tá certo? Aqui é um fator, aqui é um fator, aqui é um fator, aqui é outro fator, e aqui embaixo são os produtos. Para finalizar, eu trouxe aqui o último problema, tá? É um problema de divisão que também está no caderno de vocês, no livro de vocês, tá? De matemática, que diz o seguinte, um teatro há 126 poltronas, distribuídas igualmente em 9 fileiras. A pergunta é o seguinte, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? É o seguinte, o número total de fileiras que tem nesse teatro é 9. E cada fileira possui uma quantidade iguais entre si, tá certo? Então, para eu poder saber a quantidade de poltronas que cada fileira tem, o que eu vou fazer? Vou pegar os 126, que é o número total de poltronas, e vou dividir por 9. Pode ficar, então, 126 dividido por 9. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou dividir o 126 por 9. Vamos iniciar nossa divisão aqui com 12, tá certo? Aí a pergunta é o seguinte, qual vai ser o número que eu vou colocar aqui embaixo, tá? No quociente, que vai multiplicar com 9, onde eu vou ter um resultado que vai chegar próximo de 12. Nesse caso, esse número vai ser o 1, porque olha, 1 vezes 9 é 9, chegou próximo de 12, tá? Se por acaso eu colocasse aqui embaixo o 2, ia ficar 2 vezes 9, 2 vezes 9 dá 18,
vai passar de 12, tá certo? Então, por isso tem que ser aqui o 1, tá legal? Olha só, 1 vezes 9, 9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 e vou colocar aqui debaixo do 12, ó. E vou subtrair o 12 com 9. 12 menos 9 é 3. Ó, 3. O que eu vou fazer? O 6 que estava aqui em cima, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou repetir aqui embaixo. Tá certo? Olha só, inicialmente eu tinha 126. Já que eu iniciei a divisão aqui com 1, agora eu tenho só 36. De novo a pergunta: qual vai ser o número que eu vou colocar aqui do lado do 1, que vai multiplicar com 9, que vai dar 36? Deixa eu pensar aqui. 4. 4 vezes 9 é 36. Então, eu vou pegar o 36, que é da multiplicação do 4 vezes o 9, e vou colocar aqui embaixo, ó, 36. Olha só. Faço a subtração e eu vou ter, então, aqui o resto igual a 0. Tá certo? Então, em cada fileira, nós vamos ter 14 poltronas. Tá legal? Já que aqui é uma divisão, então o 126 ele é o dividendo, o 9 é o divisor, o resto é 0, e o valor que nos importa, que é o 14, é o quociente. Tá legal? E é isso aí.